Boa noite, meus queridos inscritos. Quem vos fala é o Sam, dono e criador desse canal. Passando aqui primeiramente para pedir desculpas pela minha ausência de 21 dias. Usei esse tempo para descansar um pouco, para o novo ano em que estamos, 2024. Nesses 21 dias não tive tempo para dar a atenção necessária a vocês, os meus queridos inscritos. Me desculpem. Estou passando aqui também para agradecer a todos vocês, que são o coração que pulsa nesse canal, a força que me dá força. Agradecer a vocês pelos mais de 50 mil inscritos que acabamos de atingir. Uma marca muito importante para quem cria conteúdo aqui no YouTube. Muito obrigado, pessoal. Sou imensamente agradecido por cada comentário, cada like que já me foi dado e até os dislikes, que às vezes são necessários. E também quero agradecer aos inscritos que estão compartilhando meus vídeos em outras plataformas, trazendo mais e mais ouvintes aqui para o canal. Muito obrigado, pessoal. Vocês são demais. Nessa singela mensagem, gostaria de expressar minha imensa gratidão a todos vocês. Estou muito feliz com a tão sonhada marca atingida aqui na plataforma. E claro, como recompensa narrei os melhores e mais cabulosos relatos. Histórias que são de arrepiar a nuca, dar aquele gelo na barriga e de assustar por longas noites. E que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas fiz esse especial de 50 mil inscritos em 5 vídeos diferentes. 5 relatos que nunca narrei aqui para vocês. Histórias tão pesadas que preferi deixá-las no anonimato. Até agora. Então, fiquem agora com o segundo caso de arrepiar dessa macabra coletânea. Já que ontem postei o primeiro desses, do padre e do lobisomem de Pernambuco. E caso ainda não tenha visto, deixarei o link no primeiro comentário fixado. E hoje será o relato do seu Zé de Antônio e o Chupa-Cabra. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Boa noite. Eu me chamo Elias. Sou morador aqui da cidade de São Paulo. Quero contar um caso que aconteceu com um certo amigo meu. Se bem que ele não era o nosso amigo. Era apenas um caseiro que trabalhava em uma propriedade vizinha da minha. Um conhecido nosso, o seu Zé de Antônio. Um homem que se dizia vir lá do Ceará, onde o mesmo trabalhou por muitos anos nas terras do meu vizinho de sítio. Porém, na época desse ocorrido, não era eu o dono dessas terras, mas sim o meu pai, pois esse caso já aconteceu já fazem mais de 30 anos. Um ocorrido que ainda hoje continua sem respostas. A gente não tinha nenhuma criação de animais naquele tempo, mas tínhamos 6 cavalos, que serviam apenas para andar por aquelas regiões, já que as estradas ficavam todas cheias de lama, o que era impossível de passar com o carro, e até mesmo de andar. Mas com o cavalo ficava fácil andar por ali. Porém, diferente de nós, tinha um senhor que aqui chamarei de Almeida. O seu Almeida tinha algumas criações de gado, e muitos animais por sinal, pois quando a gente passava dava para ver as muitas galinhas, cabras e cães que tinham por lá, pois para se chegar no nosso sítio, tínhamos que passar bem de frente à casa do seu Almeida. E lá, assim como o sítio do meu pai, tinha um certo caseiro, chamado de Zé de Antônio. O Zé já era idoso nessa época, e lembro que eu, nesse tempo, tinha cerca de uns 10 anos. Ele era muito estranho e isolado, mas era uma boa pessoa e muito trabalhador. Por muitas vezes ajudou meu pai nas suas atividades. Mas o Zé encontrou um fim trágico, que acho que poderia ter sido evitado. Tudo começou pouco antes da quaresma de 1985. Em uma certa manhã, quando passamos pelas terras do seu Almeida, vimos ele parado na cerca do sítio. Estava com feição séria e meio triste. Então paramos para conversar um pouco com ele. E lembro das palavras daquele homem até hoje. Quando perguntamos o que tinha acontecido, ele nos disse assim:
Nessa noite um bicho comeu 5 dos meus cachorros e tirou sangue de mais de 10 galinhas. Isso tá muito estranho. Não sei o que tá fazendo isso. Como ainda era criança, o meu pai não quis prolongar a conversa, já que pensou que ficaria assombrado. E de fato, ficaria se soubesse mais a fundo daquela história. E aquele foi o único ataque que as terras do seu Almeida sofreu. Depois disso, mais nada de estranho aconteceu. E nem eu, nem meu pai, soubemos de nada daquela região. Ao menos era isso que pensava. O tempo então foi se passando, e notei a ausência do seu Zé de Antônio, porque era costumeiro vê-lo sempre andando por aquelas estradas para cima e para baixo. O homem simplesmente sumiu. Eu perguntava a papai pelo homem, mas ele sempre desconversava e falava que o Zé tinha viajado. Falava que ele tinha voltado para o Ceará, essas coisas, mas nunca me contava a verdade do que tinha acontecido. O tempo se passou e cresci. Estava com meus 25 anos de idade, e só quando já estava um homem formado que soube da trágica história do Zé. Um dia, conversando com meu vizinho, o seu Almeida, ele me disse que iria vender aquelas terras para poder tratar de uma doença que havia descobrido. Disse também que venderia no valor muito baixo, porque queria para vender logo, e também estava desgostoso com o que tinha acontecido com seus animais há 15 anos, e com seu velho e fiel companheiro, o Zé de Antônio. O que aconteceu com ele, seu Almeida? Perguntei com curiosidade nos olhos, e ele seguiu falando assim para mim. Ele morreu, Elias. Esse ano vai fazer 15 anos que o Zé se foi. Se eu tivesse escutado o Zé naquele dia, teria evitado uma tragédia. Já curioso, pedi para ele contar o que tinha acontecido com o homem. E seu Almeida continuou falando. Olha, se teu pai te perguntar, não fale, porque essa história a gente manteve em segredo entre a gente. Até porque se mais alguém soubesse, essa história iria se espalhar. Bom, tá com mais de anos que essas terras são amaldiçoadas. Meu pai dizia que sempre ouvia de noite as cabras berrando e os cavalos muito assustados. Dizia ele que tinha um animal desconhecido nessa mata, que só bebia o sangue dos bichos. Eu, como era pequeno, ficava com muito medo, mas pensava ser mentira para nos assustar e a gente não poder sair por aí sozinhos. Passou o tempo e cresci. Virei dono de todas essas terras, e nada até então tinha acontecido. Mas o Zé sempre me falava desse bicho que bebia sangue, que ele atacava as minhas criações e que numa noite ele até tentou pegar o Zé, mas nunca dava atenção para aquilo que ele me falava. Até que num dia os meus bichos começaram a aparecer mortos, mas ainda achei que fosse algum animal dessas matas, e eu devia ter dado ouvidos ao Zé, pois ele disse que estava com medo do bicho. Só sei, Elias, que numa manhã a coisa fez a festa por essas bandas. Atacou 3 sítios além do meu, e ainda tirou a vida do Zé, bem ali debaixo daquele alpendre. O homem estava durim, o olho branco e sem nenhum pingo de vida. Sabe naquela manhã que teu pai apareceu por aqui? Pois é, foi naquela manhã que tudo aconteceu. Até hoje eu me arrependo disso, Elias, pois o Zé morreu por causa do meu ceticismo. Quase caí para trás ouvindo o seu Almeida contar aquela história, e tinha certeza que não era para me assombrar, pois já era homem formado, tinha nome na região, e nem teria motivos para ele mentir para mim. Bom, ainda continuei minha conversa com ele até umas horas. Já perto de anoitecer, fui para casa com aquilo na cabeça. Nunca contei a papai sobre a história que ele tanto quis que eu não soubesse. E de fato, ele estava certo. Teria trauma de viver ali, pois um bicho estranho sugou o sangue daquele homem. E ainda estava por aí. Ainda mais porque nessa região da onde moro, tiveram muitos casos dessa criatura, que atacava animais e também as pessoas. Até hoje nunca mais ouvi falar de nenhum caso deste ser, apelidado por muitos como Chupacabra. O Chupacabra fez suas aparições entre a década de 80 até o começo dos anos 2000, e graças a Deus que acabou.
Obrigado pela sua atenção, Sam. Fique com Deus e até o próximo relato. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.